Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Plínio Reis, eu sou Head de Tax na Bart Gestão Tributária e esse vídeo a gente vai tratar de uma vez por todas como que você, profissional da área ou até empresário, pode se preparar para a tão temida reforma tributária. Muito se tem falado sobre qual vai ser a alíquota, qual vai ser a carga tributária, como calcular os impactos nos números dos seus produtos e serviços, mas o impacto da reforma tributária não está só aí. Muitos outros impactos serão causados nas empresas e o intuito desse vídeo é exatamente trazer essa clareza para que vocês entendam e saiam depois desse vídeo com um plano de como calcular, descobrir como vocês podem saber exatamente como calcular os impactos da reforma. Esse vídeo ele foi baseado na resposta de 17 perguntas estrategicamente criadas, que com a resposta dessas perguntas, qualquer empresa vai conseguir passar tranquilamente pela reforma tributária. Então, fique com a gente. Eu vou projetar uma apresentação aqui ao longo do nosso conteúdo. Eu não vou deixar a apresentação grande assim, para a gente focar mais na gente conversar. Então, vou deixar brevemente aqui as perguntas iniciais para vocês saberem o que que é que a gente vai passar nesse vídeo. Então, falaremos uma a uma dessas 17 perguntas no intuito de ajudar você, profissional da área fiscal, contábil, advogado, contador, empresário e qualquer outra natureza de profissional que faça sentido, né? Que seja interessante aí entender um pouco mais sobre a reforma tributária. Tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta: como a carga tributária não sabemos até então qual vai ser a alíquota final real até o exato momento, sabemos que vai ser 27,5%, vai impactar a margem dos produtos e serviços, né? Então, para você que é varejista, para você que é uma indústria, distribuidor, trabalha com produtos, se eu te perguntar, você sabe quanto hoje da sua margem vai ser afetada com essa mudança da reforma tributária? Você já parou para analisar se a alteração da reforma tributária vai deixar a sua carga tributária de hoje mais baixa ou mais alta? Então, todas essas perguntas elas vão ser respondidas hoje, né? Não só para quem trabalha com produtos, mas você, prestador de serviço também. Você, prestador de serviço, sabe se o preço dos seus serviços hoje vai comportar um possível aumento de carga tributária com a reforma tributária? Então, vamos lá dar início à nossa primeira pergunta. É, com as alterações, né, com a entrada do IVA dual, que nada mais é do que o somatório do IBS e da CBS, somando 27,5% agora nesse caso, isso vai fazer com que alguns segmentos tenham uma carga tributária aumentada, enquanto outros segmentos vão ter a carga tributária reduzida. Então, essa resposta, cada contribuinte tem que ter na ponta da língua, porque se o seu negócio for afetado do ponto de vista negativo e a sua carga tributária for aumentada, você já sabe disso hoje? Você sabe quanto você vai ter de aumento de carga tributária? Porque, tendo a resposta dessa pergunta, você consegue se planejar. Se você tiver um aumento de carga tributária hoje, existem duas saídas. A primeira é você absorver esse aumento na sua margem para não mudar o preço final do produto. E aí eu te pergunto, hoje o seu negócio ele possibilita que você tenha margem para fazer isso? Hoje o seu negócio ele possibilita que você tenha margem para absorver uma possível carga tributária maior? Se a resposta for não, ou se você simplesmente não quiser absorver e quiser manter a sua margem, hoje o seu negócio ele tem preço, você tem precificação para comportar isso? Se você subir o seu preço hoje,
O seu cliente continua comprando de você? Será que você consegue e tem espaço no seu mercado para você repassar para o seu cliente esse possível aumento de carga tributária? Então, essas são perguntas que têm que ser respondidas, e dentro desse novo formato, existe a não cumulatividade plena. O que significa isso, né? Esse é um mecanismo que pode amenizar um pouco um possível aumento de carga tributária. Hoje, muitos contribuintes, muitas empresas não podem aproveitar créditos das suas compras e das suas aquisições, e não de todas as suas compras e aquisições. Para algumas empresas, algumas despesas são permitidas, para outras empresas, a empresa não pode deduzir crédito fiscal de nenhuma despesa. Com a chegada da reforma tributária, a não cumulatividade plena ela vai ser implementada, e o que isso significa? Significa que todas as despesas que a empresa tem hoje, a não ser as que o governo vai proibir, vocês vão poder deduzir do cálculo dos seus impostos. E aí vou dar um exemplo hoje. Hoje, vocês têm despesa com planos de saúde dos seus colaboradores, por exemplo. Essa despesa, ela não pode ser deduzida no cálculo de alguns tributos. E tudo indica que depois da reforma tributária, com a não cumulatividade plena, essa despesa passará a ser dedutível, não só essa, como todas as outras que são permitidas, fazendo com que isso reduza um pouco o impacto desse aumento de carga tributária. Então, a gente traz até no slide aqui, né? Qual seria a análise necessária? Então, o que a gente recomenda aqui nessa primeira pergunta? Que o contribuinte, né, o empresário, o prestador de serviço que atende aí seus clientes, tem que simular o impacto dessa nova carga tributária, considerando não só um possível aumento ou redução de carga tributária com o IBS e o CBS, mas considerando também a não cumulatividade plena, porque a informação correta ela tem que ser considerada como um todo, não só o débito, mas os créditos também. E isso a empresa tem que ter na ponta da língua quais vão ser esses impactos por produto e por serviço. Né? Hoje, muitas empresas trabalham com muitos SKUs e prestadores de serviço com muitas naturezas diferentes de serviço, e a primeira e mais urgente análise a ser feita num programa de impacto de reforma tributária é saber como seus produtos e serviços vão ser impactados em carga tributária e, consequentemente, em margem e precificação. Tá? Então, esse fica sendo o nosso número um, a pergunta número um, e como prioridade máxima aí num projeto de cálculo de impactos da reforma tributária. O número 2 da nossa lista, e a gente vai simular, colocar aqui do lado novamente, a precificação da empresa comporta o repasse tributário considerando a não cumulatividade plena? Então, o que esse novo modelo vem para dizer para nós? O novo modelo, ele elimina parte do efeito cascata que alguns tributos hoje possuem através do crédito financeiro. Então, quando a gente tem o entendimento de que a empresa vai poder deduzir do cálculo dos seus impostos todas as despesas, significa que muitas despesas que hoje a empresa tem que não são dedutíveis passarão a ser dedutíveis. Então, isso tem que ser levado em consideração e, considerando isso, a empresa tem que analisar o seu preço de venda do seu produto e do seu serviço. Se hoje o preço do seu produto ou serviço comporta um aumento de carga tributária ou se o mercado que você está inserido aceita um possível aumento de preço. Hoje sabemos que muitos negócios, como o e-commerce principalmente, é muito sensível para preço. Poucos centavos afetam drasticamente aí as curvas de faturamento das empresas, principalmente quem vende em plataformas de marketplace
Então, a concorrência é muito alta na internet, principalmente com pessoas que estão fora do país também. Então, muito cuidado para isso, para que, numa estratégia de não tentar afetar a sua própria margem, repassando esse possível aumento de carga tributária para o seu cliente, vocês percam uma fatia de mercado. Tá bom? Então, o que, que a gente sugere aqui de precificação estratégica nessa pergunta, né? Que seja uma simulação realista, né? Então, não adianta a empresa fazer um cálculo para saber quais vão ser esses impactos de uma forma muito superficial, sem considerar os créditos, porque esse número pode estar bem, pode destoar muito da realidade e fazer com que a empresa, assim que a reforma tributária começar a valer, fazer com que a empresa opere de forma distorcida e só vai descobrir que às vezes não está tão bem como imagina no meio do caminho. Então, um outro ponto seria entender a elasticidade dos preços do seu mercado. Então, para quem tem margem, né, para subir o preço, até onde, né, o seu segmento possui essa elasticidade de preço, até onde você consegue, até qual limite você consegue subir o preço do seu produto ou serviço para repassar esse possível aumento de carga tributária para os seus clientes e fazer uma segmentação de clientes também, né? Pode ser necessário as empresas hoje criarem estratégias diferentes para cada um dos seus clientes, para cada um dos seus setores. Às vezes, a empresa tem uma curva A, que nessa curva A, ela não consegue repassar para o cliente esse aumento de carga tributária, mas tem uma curva B de faturamento de outros produtos ou serviços que sim tem espaço. Então, não necessariamente as empresas precisam adotar uma estratégia única para todo o faturamento da empresa. Então, fica aqui esse alerta para que a empresa tenha esse cuidado, né, dessa tratativa específica na segmentação dos clientes e de seus produtos. E muito cuidado também com o repasse de um possível aumento na carga tributária para os seus clientes, porque a gente sabe que muitos mercados não têm espaço para um aumento de preço, são mais sensíveis e tudo indica que quem fizer isso vai acabar perdendo um pouco de mercado para a concorrência aí, com certeza, tá bom? Então vamos para a nossa terceira pergunta, né? Hoje, a empresa utiliza algum tipo de benefício fiscal? Qualquer tipo de benefício, uma redução de base, um regime especial, qualquer tipo de incentivo fiscal que faça a empresa recolher menos impostos do que o padrão hoje, né? Qual vai ser o impacto e qual vai ser a estratégia de adaptação da empresa depois da reforma? Então, a gente já trouxe em diversos conteúdos que a gente tem passado para o pessoal que o governo está sendo bem claro na ideia em que ele vai acabar com praticamente todos os incentivos fiscais relacionados ao, ao sistema atual de tributação. Então, muito cuidado para quem usa algum tipo de incentivo hoje, porque com esse tipo de incentivo chegando ao fim, boa parte da margem dos negócios vai por água abaixo. Então, para empresas que dependem de incentivos hoje, isso tende a impactar muito, muito, muito os negócios. Se hoje a sua empresa que possui incentivo, se vocês perderem o incentivo, isso impacta diretamente o negócio de vocês? Isso inviabilizaria o negócio? Porque tudo indica que, pelo que o governo já vem publicando, isso vai acontecer, principalmente os incentivos de ICMS, os incentivos estaduais internos, porque são muito relevantes. Então, cabe aqui um checklist, né, para vocês colocarem aí nas suas reuniões de comitê de reforma tributária, identificar tudo que hoje a empresa possui de incentivos vigentes, né, estaduais,
créditos presumidos, regimes especiais, incentivos internos, então qualquer tipo de benefício. Calcular qual seria o impacto no negócio, no DRE, no resultado da empresa, se esses incentivos deixassem de existir, e, em cima disso, traçar algumas estratégias de adaptação, né? Então, conseguirem avaliar a realocação de operações, renegociação de contratos. Então, muitos contratos foram criados com base num cenário financeiro que a empresa tinha com os incentivos. Uma vez que esses incentivos tendem a acabar, esses contratos precisam ser revistos, porque senão a empresa vai operar com um resultado distorcido do que foi projetado. E sempre que possível também, está muito antenado no novo sistema da reforma tributária, porque novos incentivos vão ser criados. E, se for possível, né, o seu negócio ser vinculado, atrelado a algum tipo desses incentivos, muita atenção para que a empresa consiga usufruir, né? Existem alguns requisitos para usufruir desses incentivos, então muita atenção para que, se possível, vocês tenham na ponta da língua quais são esses incentivos, para quem é aplicável, para qual produto, qual serviço são aplicáveis, para que vocês não sejam prejudicados ficando sem a utilização desses incentivos, tá bom? Então, vamos passar para a nossa pergunta número 5, que é referente ao imposto seletivo, né? Então, vamos lá. A empresa opera em segmentos que serão afetados pela incidência do imposto seletivo? De que forma será impactada? O imposto seletivo é um imposto que tem deixado muita gente de cabelo em pé, porque ele tem um caráter adicional ao de alimentar os cofres do governo, né? O imposto ele tem essa natureza, onde o imposto é um dos canais financeiros para o governo arrecadar dinheiro e arcar com as suas despesas. Então, alguns tributos eles possuem características não só arrecadatórias, mas fiscalizatórias também, né? Regulatórias. Então, o imposto seletivo ele vem para estimular e desestimular o consumo de segmentos pontuais e o que tudo indica, a legislação ela vem colocar o imposto seletivo em negócios que produzem produtos ou serviços que não fazem bem para a saúde do ser humano, assim como são prejudiciais para a natureza. Então, vamos trazer alguns exemplos. Bebidas alcoólicas, que é comprovado que faz mal para o ser humano, cigarros, produtos altamente poluentes que prejudicam o meio ambiente. Então, para todo mundo que atua em segmentos que estão em algum desses dois critérios, ou fazer mal para a saúde, ou afetar negativamente o meio ambiente, muita atenção, porque esse tributo, o imposto seletivo, ele vai vir com esse viés regulatório, né, de estímulo às pessoas a não consumirem ou consumirem menos. Então, o que tende a causar o imposto seletivo assim que for implementado? Um aumento de custo, então haverá um aumento de carga tributária considerável aí, específico para alguns setores. Isso vai afetar diretamente a demanda também, pelo aumento do preço, com certeza. E então cabe uma análise para todo mundo que opera hoje em segmentos que atendem alguns desses requisitos, porque às vezes vocês não sabem que vão ser diretamente afetados pelo imposto seletivo. E uma vez que a resposta for sim, ou que a resposta for não sei se vou ser afetado, cabe uma análise e projeções da empresa considerando um possível imposto seletivo. Então, uma sugestão que a gente sempre traz aqui é para que todo mundo faça simulações considerando diversas premissas.
Então, e se a empresa tiver o imposto seletivo? Se a empresa tiver um aumento de custo com o imposto seletivo, como que vão ficar os números? Como que vai o nosso preço, a nossa margem? Então, uma vez que foi simulado, projetado um cenário considerando o imposto seletivo, depois a empresa, se tiver dúvida se ela vai ser inserida nesse contexto ou não, faça uma outra simulação mais conservadora sem o imposto seletivo. E aí compare os dois. Olha, se tiver imposto seletivo, o nosso resultado fica dessa maneira. Se não tiver imposto seletivo, o nosso resultado fica dessa outra maneira. E aí, tendo essas duas projeções, a empresa consegue traçar um plano estratégico aí de forecast, de resultado para os próximos períodos. Tá bom? Então, muito cuidado aí para quem opera em segmentos de produtos ou serviços que não fazem bem para a saúde e que não fazem bem para o meio ambiente. Vocês podem ser muito afetados, tá bom? Vamos agora para a nossa sexta questão. Como as mudanças vão afetar o fluxo de caixa da empresa, considerando o modelo do split payment? Eu não sei se todo mundo já ouviu esse termo. O split payment, ele foi criado para ajudar o governo na sua fiscalização, né, na arrecadação. Então, hoje, como funciona? Hoje, se você, empresa, vende um produto ou presta um serviço, você emite uma nota fiscal. E essa nota fiscal ela pode ser do valor que é o seu produto ou serviço. Vamos trazer um exemplo aqui. Imagine que essa nota fiscal seja de R$ 1.000. Você emite uma nota de R$ 1.000 e o cliente, e você pode emitir um boleto para o cliente de R$ 1.000 ou um boleto de R$ 500. Então, existe uma distorção aqui. Você pode emitir essa nota, inclusive, de R$ 500 e emitir um boleto de R$ 1.000, né? Para muitas empresas que atuam com sonegação, não necessariamente estão conciliados os valores emitidos em notas fiscais e os valores recebidos. Então, o split payment, ele vem para ajudar o governo a acabar com a sonegação e garantir que ele vai ter a sua arrecadação, aonde o que acontece hoje? Você vende um produto ou presta um serviço que o total da nota é de R$ 1.000. Dentro desses R$ 1.000, a gente tem R$ 300 a título de impostos. Então, você recebe os R$ 1.000 do seu cliente, apura o seu imposto, e no mês seguinte, você vem e recolhe os R$ 300 de impostos. Então, caem R$ 1.000 na sua conta. E esses R$ 300 dos impostos ficam na sua conta. Então, você pode usar esse dinheiro, inclusive, até em que o imposto seja vencido, para usar no seu capital de giro, no fluxo de caixa, para fazer algum tipo de outra aquisição, e lá na frente usar outro dinheiro para quitar os impostos. Então, hoje, o nosso formato atual permite, né, essa possibilidade. Agora, o split payment, ele acaba com isso, porque nesse mesmo exemplo que a gente trouxe, imagina uma venda de R$ 1.000, que 300 são impostos. O split payment, o próprio nome já diz, né, o split, a separação, vai fazer com que, uma vez que você prestou um serviço ou vendeu uma mercadoria de R$ 1.000 e 300 são impostos, que esses 300 eles vão diretamente para o caixa do governo e você só vai receber os R$ 700. Então, você deixa de receber o valor de impostos para que você faça o recolhimento. O recolhimento já é feito de forma automática no pagamento do produto ou serviço. Então, qual que é a principal mudança e qual que é o principal insight aqui? O que vai acontecer com o caixa das empresas? Vai ter uma menor disponibilidade de capital imediato. O valor pago pelo cliente, né, vai vir descontado do imposto. Então, hoje, boa parte do dinheiro que muitas empresas usam ali no seu capital de giro não vai existir mais, porque esse dinheiro já vai direto para o governo. Então, vão ser necessários, sim, ajustes no capital de giro, né? Então, as pessoas vão ter que recalcular aí
as necessidades financeiras e muitas pessoas até recorrer, talvez, a créditos de terceiro para conseguir respirar, para conseguir ter o seu capital de giro positivo. Então, muito cuidado aí, principalmente para os negócios em que o capital de giro é algo mais sensível, o varejo, o fluxo de caixa para você é algo sensível, muito cuidado, porque essa mudança no recolhimento dos tributos vai afetar absurdamente a disponibilidade de dinheiro no seu caixa, tá bom? Vamos para a nossa sétima pergunta do nosso checklist. A empresa hoje tem estrutura interna para simular, né, os cenários da transição da reforma agora e para os próximos anos? O que a gente quer dizer com isso? Se a empresa tem estrutura interna para fazer essas simulações? Hoje, muitas empresas têm o seu tributário na mão de uma contabilidade, às vezes essa contabilidade é interna, às vezes essa contabilidade é externa, né, um contador terceiro, e muitas empresas possuem um próprio setor tributário interno. Agora, se eu te perguntar hoje, seja qual for a sua estrutura, hoje o seu negócio, ele tem estrutura, a sua estrutura tributária e contábil tem condições de fazer todas essas projeções que a gente tem falado? Hoje, o pessoal que te assessora, ou você mesmo, prestador de serviço que atende os seus clientes, hoje vocês possuem ferramentas que possibilitam que vocês consigam realizar de forma fidedigna, de forma concreta e confortável e segura todos esses cálculos, essas simulações, essas projeções para as empresas? Se a resposta for não, né, fica a nossa sugestão para que vocês busquem parceiros que possuem ferramentas para ajudar nesse escopo de reforma tributária. Então, a nossa sugestão é que prestadores busquem parceiros que tenham soluções que atendam e empresas busquem soluções para que elas mesmas consigam fazer essas projeções internamente. Então, por que a gente deixa essa provocação aqui? Porque muita empresa está tentando fazer cálculo no Excel, fazer cálculos ali no famoso papel de pão que a gente fala, cálculos superficiais, e esses cálculos não são simples, são extremamente complexos, tem uma infinidade de regras, de premissas, a legislação troca. Então, eu acredito que quem for fazer isso numa planilha, internamente, sem querer contratar algum sistema, alguma ferramenta, algum simulador da reforma, que tenha muito conforto nesse assunto, porque a chance desse cálculo sair distorcido é muito alta mesmo. Então, fica aqui a nossa recomendação para que vocês busquem parceiros que tenham ferramentas que consigam auxiliar nessa parte de simulações dos impactos, para que os números não saiam errados. E pior, né, muito pior do que não fazer cálculo e não se preparar para a reforma, é se preparar de uma forma errada, fazendo o cálculo errado. Quem erra no planejamento está planejando errar, né? Nunca se esqueçam dessa frase. Então, busquem parceiros que tenham condições e segurança em oferecer para vocês ferramentas e soluções que podem auxiliá-los no cálculo e simulação dos impactos da reforma tributária. Vamos lá para o nosso próximo item da lista, que é o item 8. Hoje, os sistemas que a empresa tem, né, estão prontos para as mudanças? Então, aqui falando não em sistemas para calcular os impactos, mas outros sistemas que a empresa usa, outros RPs, emissão de nota fiscal, apuração dos impostos, todos os sistemas que hoje vocês usam, controle de nota, controle de venda, os sistemas que vocês usam, né, as soluções que já estão em utilização hoje, eles estão aptos para as mudanças, né? Eles já foram adaptados,
O pessoal já tem se posicionado quanto às alterações da reforma tributária? Se por acaso a resposta for não, busquem de forma proativa vocês entrarem em contato com seus fornecedores e questionarem os impactos da reforma tributária e até darem uma olhada no mercado se existe alguma outra solução já sendo proposta que tenha esse escopo de reforma tributária para que vocês não sejam prejudicados. A reforma tributária começa em janeiro de 2026, mas muitos testes já estão sendo feitos em 2025. E uma informação bem relevante para vocês terem ideia da relevância desse assunto, o governo já publicou uma nota técnica dizendo que, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, as notas fiscais terão campos específicos do IBS e da CBS. E quem não estiver emitindo as notas fiscais no formato correto não vai conseguir faturar. O que isso significa? Apesar do aumento na carga tributária ser irrisório em 2026, por ser apenas um ano de teste, a empresa que não se preparar e não emitir os documentos da maneira correta vai travar o faturamento. Então, a empresa vai ser impactada diretamente, inclusive em faturamento. Então, muita atenção para os sistemas e soluções que hoje já estão em utilização na empresa para gestão, emissão de nota, controle de vendas, faturamento, apuração de impostos, porque uma vez que esses sistemas não atendam aos requisitos da reforma, a empresa tende a ser muito prejudicada. Tá ok? Então vamos lá para mais um item aqui da nossa lista, o item 9. A empresa opera com contratos de longo prazo. Já foram calculados os impactos das novas regras nesses contratos? Por que a gente fala de contratos de longo prazo? A gente até passou por esse tema brevemente no começo da nossa conversa. Imaginem o seguinte: para vocês que operam com contratos de longo prazo, seja produtos, commodities, serviços, fornecimento de algum tipo de mão de obra, que geralmente tem contratos mais longos, uma vez que você tem um contrato assinado aí de 3, 5, 10 anos, toda a precificação, toda a sua precificação foi calculada com base em impostos que existem hoje. Agora, imagine que todo o sistema tributário do país vai ser alterado e que a sua carga tributária vai ser diretamente alterada. Isso vai impactar no seu custo. E uma vez que você não considerar isso para os seus contratos que já estão assinados, já estão vigorando, o seu resultado pode ficar completamente distorcido. Então, a gente já tem feito trabalhos aqui para algumas empresas de cálculo em cima de contratos específicos de quanto esse contrato teria que ser ajustado, para que essas pessoas possam assinar um aditivo nesse contrato, para que minimamente a precificação desses produtos e serviços seja ajustada ao ponto de absorver essas alterações da reforma tributária. Então, não só ajustar os contratos que já estão vigorando, mas também reformular os contratos para que, na medida em que forem sendo negociados novos contratos de agora em diante, existam cláusulas de reequilíbrio econômico-financeiro de acordo com as alterações da reforma tributária, para que vocês não sejam prejudicados agora, fechando novos contratos e daqui a pouco tendo que revisar esses novos contratos, gerando algum tipo de desconforto aí com seus clientes. Então, para todo mundo, né, que opera com contratos de longo prazo, muita atenção nesses impactos, porque podem ser afetados, com certeza serão afetados, e uma vez que isso não for tratado, ah, vocês têm a possibilidade de serem prejudicados, e uma vez que a empresa for prejudicada e não conseguir colocar um aditivo na empresa, isso pode refletir diretamente aí no resultado na última linha do DRE, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta.
A localização dos centros de distribuição continua sendo estratégica no novo cenário tributário? Essa é uma pergunta extremamente relevante, principalmente para você que é do e-commerce, para o pessoal que está em Extrema, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, para os importadores aí que estão no sul do país. Com a neutralização da guerra fiscal, né, e com a incidência do IBS que vem para substituir o ICMS de forma idêntica em qualquer lugar do país, muitas empresas são reféns hoje dos ganhos adicionais que elas possuem com incentivos fiscais. Então, hoje, muitos negócios, essas regiões que a gente citou, são conhecidas por entregarem incentivos fiscais para as empresas, que muitas vezes esses incentivos compensam, inclusive, uma perda de resultado com a logística. Então, muitas empresas hoje estão em cidades localizadas estrategicamente em estados com incentivos, mesmo que essas mercadorias tenham uma ineficiência logística, olhando, né, e visando o seu mercado consumidor, porque essa perda de resultado com a logística, ela é compensada com o ganho fiscal desses benefícios fiscais. Então, fica aqui um alerta, né, para todo mundo que hoje tem filiais em regiões incentivadas, porque tudo indica que essa guerra fiscal entre os estados vai ser neutralizada. E os incentivos, eles vão ser aplicados para segmentos, independente de onde as pessoas vão estar localizadas. Então, se hoje você tem uma filial em Minas, no Espírito Santo, em Santa Catarina, para usar algum tipo de benefício fiscal, e esses estados, essas filiais estão longe do seu público consumidor, depois da reforma tributária, provavelmente a sua carga tributária não vai mudar em nada você estando nesses estados ou na cidade vizinha ou até na mesma cidade que o seu principal público consumidor. Então, muita atenção para esse cenário, porque as empresas que entenderem isso o quanto antes já vão começar a se planejar, inclusive fazer transições e diminuindo operações em lugares que não vai fazer mais sentido, para que isso não seja feito de uma vez e que o resultado da empresa não sinta tanto, uma vez que essa transição vai acontecer de uma forma estratégica. Tá bom? Então, muito cuidado para todo mundo que opera com filiais em estados com incentivos internos de ICMS. Tudo indica que a reforma tributária vai acabar com todos esses incentivos, e quem não se planejar e quem não entender isso antes vai ser pego de surpresa com aumento radical na sua carga tributária. Bom, então vamos lá para o nosso item 11 da nossa lista, né? A empresa já mapeou se tem substituição tributária hoje e como isso vai mudar com o IBS e a CBS? Então, muitos negócios hoje são afetados pela AST, pela substituição tributária, vários segmentos, ferramentas, medicamentos, bebidas, muitos outros, eletrodomésticos, eletrônicos, muitos segmentos hoje são afetados diretamente pela substituição tributária. E a substituição tributária, que já foi até tema de discussão da reforma tributária, o governo recuou, né? Isso estava em pauta para que continue existindo a substituição tributária dos novos tributos, mas até o atual momento o governo recuou nessa medida. Então tudo indica que a substituição tributária ela vai ser eliminada. Então não vai ter mais ST. E uma vez que você hoje que sofre com a substituição tributária, sabendo que ela vai ser eliminada ali gradualmente enquanto o ICMS existir, ela vai existir, sendo reduzida gradualmente até 2033, o ICMS sendo totalmente extinto. Vocês já pararam para analisar qual vai ser os impactos
tanto na precificação dos seus produtos, como no fluxo de caixa, sabendo que não vai ter mais substituição tributária, e essa alteração ela tende a ser positiva para essas empresas, porque a ST é uma antecipação do imposto. Então, uma vez que o seu imposto da venda é cobrado na compra, isso afeta diretamente seu capital de giro. E sabendo que isso não vai acontecer mais, você já calculou qual vai ser o seu impacto no fluxo de caixa disso? E principalmente na precificação, porque uma vez que você paga, você compra um produto com ST, quando você for vender, você tem que considerar isso no preço. Não tem como não colocar, porque é uma despesa extremamente relevante. Então, fica aqui essa provocação para que esse tema seja um tema também de lista aí do seu comitê de estudo sobre reforma tributária, da sua empresa, dos seus clientes, porque tem gente que a ST é extremamente relevante e as pessoas não estão falando desse assunto, tá? Então, muito cuidado e muita atenção, porque esse seria um tema que vai beneficiar as empresas e trazer um fôlego que talvez hoje as empresas não tenham. Então, vamos trazer o nosso item 12 agora, né? Sabendo que a transição da reforma ela vai durar 8 anos. 8 anos. Durante esses 8 anos, vocês contribuintes, vocês prestadores de serviço, principalmente para ajudar os seus clientes nessa resposta, já sabem se as empresas vão ter capital para suportar os dois regimes ao mesmo tempo? E o que, que a gente quer dizer aqui? Por 8 anos, a gente vai ser obrigado a conviver com o regime tributário atual, mais o regime tributário novo, e isso sendo alterado todos os anos. Então, a reforma tributária ela não vai acontecer numa virada de chave de um ano para o outro, da noite para o dia. Ela vai acontecer ao longo de 8 anos. E por 8 anos, todas as empresas vão ter que conviver com os dois regimes, o atual e o novo. E considerando que todos os anos essas regras vão mudar. Porque nessa transição, o que, que vai acontecendo? O regime atual ele vai sendo reduzido gradualmente, enquanto o regime novo da reforma tributária vai sendo aumentado gradualmente, até que, em 2033, todo o sistema atual tenha sido extinto e todo o sistema novo da reforma tributária tenha sido implementado plenamente, integralmente. Então, isso significa uma maior complexidade administrativa, né? Isso indica um custo maior com compliance, são mais tributos para calcular, mais guias para recolher, são mais pessoas trabalhando. Então, nesse intuito, é algo que a gente tem pouco visto no mercado as pessoas falando, durante esses 8 anos de transição, a necessidade de recursos de mão de obra, principalmente para conseguir lidar com esse cenário complexo, vai ser muito alta. Então, muita atenção para isso e uma avaliação para você, empresa, se hoje você tem estrutura, e para você, prestador, se hoje vocês têm mão de obra, sistema e insumos suficientes para conseguir atender os clientes de vocês, tá? Então, vamos lá para o nosso 13º item da lista, né? Tudo indica que o IPI não vai ser extinto, né? Então, principalmente pela Zona Franca de Manaus, o governo já traz a informação de que para manter os incentivos da Zona Franca de Manaus, que isso já está líquido e certo, os incentivos da Zona Franca de Manaus vão ser os únicos do sistema atual que não vão ser extintos, as empresas vão ter que continuar convivendo com o IPI. Então, mesmo depois do final da transição da reforma, o IPI vai continuar existindo. E para quem que ele vai continuar existindo? Se você é uma indústria ou um importador
que você industrializa produtos que também são produzidos na Zona Franca de Manaus, e você não está na Zona Franca de Manaus, tudo indica que você vai ter uma alíquota de IPI além do IBS, da CBS e do imposto seletivo, dependendo do seu negócio. Então, muito cuidado, porque tem muita gente acreditando que o IPI também vai ser extinto e ele não vai. Então, para você industrial que não está na Zona Franca de Manaus, muita atenção. Cabe aqui uma análise bem aprofundada em todos os produtores da Zona Franca de Manaus para saber se alguém produz o que você produz também, porque se a resposta for sim, eu tenho concorrentes na Zona Franca de Manaus, eles lá na Zona Franca de Manaus não vão pagar o IPI, e você que não está na Zona Franca de Manaus vai pagar o IPI, além do IBS, CBS e possivelmente o IS também. Então, cabe aí uma avaliação de um possível aumento na carga tributária, né, com o IPI, para quem está inserido nesse cenário onde vocês têm concorrentes na Zona Franca de Manaus. Muito cuidado aí para o pessoal industrial, né, que tem concorrentes na Zona Franca. Então, vamos passar para o nosso 14º tema, que são os saldos credores acumulados dos impostos. Para todo mundo que acumula créditos, esse é um tema que a gente tem falado bastante com os nossos clientes, para os exportadores, para quem vende produtos incentivados, para todo mundo que está naquele cenário onde os créditos das entradas são maiores do que os débitos das vendas, das saídas, e acumulam créditos fiscais. A reforma tributária, a legislação, né, que regulamenta a reforma tributária, vem trazendo que o governo vai possibilitar, vai abrir possibilidades em que as empresas consigam compensar os novos tributos IBS e CBS com saldos credores atuais de PIS e COFINS, ICMS e IPI, por exemplo. Só que muita atenção, porque a forma como isso vai acontecer vai ser muito prejudicial para as empresas. Então, o governo ele vai usar de você, empresa que tem saldo credor acumulado, para se financiar. Então, hoje, para quem tem saldo credor acumulado e poderia fazer um ECREDAC, por exemplo, né, levando aí mais ou menos um ano para que esse dinheiro seja, para que esses créditos sejam homologados e possivelmente monetizados, aí sendo vendidos no mercado para um outro contribuinte do Estado, ou utilizados na compra de insumos, compra de caminhões, pagamento de seus fornecedores. Então, hoje, não é um processo muito rápido, mas é totalmente viável de ser feito e é uma legislação que todo mundo já conhece, né? Então, o ECREDAC aí que existe desde 2009, ele é possível de ser feito e é uma homologação que já é conhecida pelo mercado. Agora, para quem não se atentar, para quem tem saldos credores acumulados e não correr atrás da monetização desses saldos credores agora, todos esses créditos eles terão que ser homologados por um mecanismo que nem foi criado ainda, que o governo vai regulamentar ainda. E tudo indica que o mecanismo de homologação desses créditos, obviamente, não vai ser benéfico para os contribuintes. A gente tem visto aí cada vez mais o governo com dificuldades financeiras. Então, quem acredita que para homologar os créditos que hoje vocês têm registrados aí, acumulados nos livros, vai ser tranquilo, estão muito enganados. Então, tudo indica que boa parte desse crédito não possa não conseguir ser homologado, né? Então, pode ser que o fisco diga lá para você que tem 1 milhão de crédito homologado, olha, conseguimos homologar 500 mil, os outros 500 mil não conseguimos, ou seja, você perde esse valor. Então, muito cuidado para todo mundo que tem saldos credores acumulados e está deixando isso para depois, porque ainda temos tempo
de homologar esses créditos e monetizar esses créditos antes da virada de chave da reforma. Porque, sem considerar uma possível perda ou de boa parte, se não de todo o crédito acumulado que a empresa tem hoje com esse novo mecanismo de homologação, uma vez homologado, o ICMS, por exemplo, para ser compensado com CBS, com IBS, o governo trouxe que isso pode ser feito em até 240 parcelas. Ou seja, o governo vai te devolver esse dinheiro em 20 anos. A empresa vai ser completamente afetada, principalmente capital de giro. Então, muito cuidado, fica um alerta máximo para quem tem saldos credores acumulados hoje e não está correndo atrás aí de mecanismos de monetização com o sistema atual, tá? Quem deixar isso para depois vai ser prejudicado. O nosso 15º tema, né, da nossa lista de 17 itens é o novo modelo, ele muda a decisão da empresa de terceirização versus internalização. Esse é um ponto excelente para a gente trazer, porque hoje muitas despesas que as empresas possuem não são dedutíveis para o cálculo dos impostos. E considerando a não cumulatividade plena dos novos impostos da reforma tributária, toda despesa vai ser dedutível. Então, o que isso significa? Que se hoje eu tenho meus funcionários, meus colaboradores, e eu não faço a dedução da despesa que eu tenho com esses colaboradores de alguns impostos, no cálculo de alguns impostos, significa que o custo desses colaboradores é maior do que um cenário em que eu poderia deduzir essa despesa com os colaboradores. E considerando a não cumulatividade plena, aonde se eu passar a uma estratégia de terceirizar a mão de obra da minha empresa, o pagamento para esse fornecedor que eu estou terceirizando a minha mão de obra vai poder ser dedutível para fins de IBS e CBS, fazendo com que essa terceirização se torne uma vantagem competitiva absurda. Então, para quem tem uma folha de pagamento muito alta, fica esse insight, né, para fazer essa análise, ver se é possível, né, fazer uma terceirização da mão de obra que hoje você tem internamente, porque essa terceirização ela vai jogar muito a favor da empresa no resultado financeiro, uma vez que essa despesa vai ser dedutível e pode reduzir o valor dos impostos a serem pagos para o fisco. Então, considerem esse impacto, né, na cadeia de créditos ali de custos finais e revisem as estratégias de internalização ou terceirização, tá? Parcerias externas aí vão ser muito estratégicas nesse momento com a não cumulatividade plena das empresas. Então, muita atenção aí. Agora, partindo para o nosso penúltimo item da lista. Hoje, quando a gente fala em reforma tributária, existe alguém dentro, você empresa, né? Você empresário, tem alguém na sua empresa que é responsável por esse tema? Né? Você criou alguma espécie de um comitê dentro da sua empresa onde tem uma pessoa responsável pelo assunto reforma tributária? E você, prestador de serviço, contador, advogado, consultor, tem alguém na sua empresa, no seu time, que é o responsável, o head do assunto reforma tributária? Por que a gente coloca, né, essa provocação? A reforma tributária ela vai exigir uma governança muito grande, né? É uma mudança no mundo empresarial muito relevante. Não só a gente está falando aqui há bastante tempo o quanto a reforma tributária vai impactar em tudo, no preço de venda, na compra, nos lugares das filiais, no capital de giro. Então, não dá para falar que reforma tributária é um assunto da contabilidade. A reforma tributária é muito mais abrangente do que isso. Então, a nossa sugestão aqui com o 16º item da nossa lista é: criem comitês internos
que tenham responsáveis de todas as áreas. Então, se possível, qual que é o melhor dos mundos? É que esse comitê seja multidisciplinar, que tenha uma pessoa com conhecimento tributário, que tenha uma pessoa com conhecimento contábil, que tenha uma pessoa com conhecimento jurídico integrante dessa mesa, uma pessoa de financeiro e uma pessoa de tecnologia. Então, o ideal é que esse comitê tenha pelo menos esses 5 elementos para que essas pessoas possam se reunir e todas as vezes a pessoa responsável ali pelo fiscal tributário traga as atualizações de legislações e todo mundo discuta quais vão ser os impactos. Olha, como o financeiro vai ser afetado com split payment. Olha, TI, o meu sistema ele precisa sair com esses campos aqui na nota fiscal. Contabilidade, eu não vou receber esses valores aqui. Com o split, a gente vai receber só a diferença. Eu preciso aproveitar os créditos fiscais aqui dessas despesas. Então, criem comitês, né? Se vocês tiverem pessoas qualificadas dentro do time, ótimo. É só criar um grupo e alocar essas pessoas que hoje você já tem no time e passar a criar essas agendas, usando inclusive esse vídeo como um roteiro para vocês responderem essas 17 perguntas. Isso já vai dar um belo de um passo aí num programa de implementação, tá, dos impactos da reforma tributária. E se por acaso não tenham, né, pessoas no time, busquem no mercado, busquem parceiros profissionais. Se por acaso a empresa tiver dificuldade de encontrar um colaborador dessa área, busquem parceiros. A gente tem atuado mesmo bastante com empresas como membro desses comitês internos e tem funcionado muito bem, né? Muito bem, para que as empresas consigam se preparar. E o que a gente tem visto, ficando aqui uma recomendação, a gente tem visto que os comitês que a gente participa, que são as empresas que a gente está próximo, essas pessoas estão muito na frente dos seus concorrentes. Essas pessoas já sabem exatamente como vão ser impactadas, qual vai ser o impacto na carga tributária, aonde vai ter que subir o preço, aonde não vai. As notas fiscais já estão com um campo pronto para a emissão dos novos, para a colocação dos novos tributos. Então, tem gente que está muito na frente do mercado. E uma vez que a reforma tributária está logo aí, em 2026, quem sai na frente ganha uma fatia de mercado, enquanto toda a concorrência está ali patinando, tentando correr atrás do próprio rabo, tentando se regularizar para a reforma tributária, tá bom? Então, nosso último item aqui, que é o número 17, hoje os sistemas que a empresa tem internamente, todos os sistemas, para emitir nota, para integração, para geração de obrigação acessória, para pagamento de fornecedor, contas a pagar, contas a receber. Esses sistemas que a empresa usa hoje já estão familiarizados com as alterações da reforma? A gente coloca esse tema aqui para que vocês falem com seus fornecedores, questionem se o sistema ele vai atender os impactos da reforma, quando vai entrar, quando vai enviar uma nova versão, quando vai ter uma atualização. Não deixem isso para depois, porque o risco da inércia é quem não adequa os seus sistemas hoje vai poder ser penalizado, vai perder competitividade, como a gente já falou nesse mesmo vídeo, pode até, inclusive, travar o seu faturamento em breve, né? A reforma tributária, ela não é mais futuro, ela está acontecendo, a gente está em contagem regressiva para os novos tributos entrarem, né, em vigor. E, então, muito cuidado e coloquem esse tema aí com certeza como um item da lista do comitê de vocês. E assim fechamos os nossos 17 itens. Aqui a gente deixa uma conclusão para vocês, né, que a reforma tributária é a maior alteração tributária dos últimos 50 anos do Brasil. Ela vai trazer um impacto imediato. Então, mesmo que as mudanças comecem só em 2026, ela traz uma mudança imediata. Quem não começou a fazer nada, você que está vendo esse vídeo agora e não fez nada na sua empresa, você prestador não começou a fazer nenhum tipo de trabalho para nenhum dos seus clientes,
vocês já estão atrasados. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo, corram atrás, estruturem esses comitês. Se precisarem de algum suporte, a gente está à disposição, tem meus contatos aqui no canal, né? Então, ajam com inteligência, definam um líder, criem esse comitê, né? Se a gente for resumir um plano de ação aqui em 5 passos para vocês implementarem todas essas perguntas que a gente colocou aqui, criam um comitê com um líder, onde esse comitê vai ter um líder que vai ser responsável por tudo, inclusive por quem vai ser responsável por convidar os outros membros das outras áreas. Faça um diagnóstico das empresas, da sua empresa. Então, avalie qual é a carga tributária hoje, avalie se vocês têm incentivos fiscais, avalie se tem créditos acumulados, se tem contratos de longo prazo. Prepare os sistemas internos da empresa, avalie se os seus ERPs atendem todas as alterações da reforma tributária. Simulem e usem projeções de como a empresa vai ser afetada com a reforma tributária. Usem simuladores da reforma tributária, não tentem fazer isso dentro de casa, isso é mais complexo do que parece. Como a gente falou, não tentem fazer em casa algo que é complexo, porque uma vez que vocês errem no planejamento, estão planejando errar. E o quinto e último item, montem um plano de ação, organizem um cronograma aí, uma agenda com esse comitê, que para vocês que não começaram a fazer nada, com esse vídeo já consegue marcar uma reunião na semana que vem, convidar uma pessoa que vai ser o líder desse comitê e já passar essa tarefa para esse líder já convidar pessoas-chave de outras áreas para fazer fórum desse comitê e, a partir daí, criar um cronograma de agendas para que vocês possam ir respondendo essas perguntas, executando esses diagnósticos e que a empresa tenha maior clareza aí da reforma tributária e dos impactos. Então, espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma maneira aí com o assunto reforma tributária. Tem os nossos contatos aqui no canal para quem quiser, quem precisar de algum suporte e tal. Inclusive, a gente estruturou o simulador oficial da reforma tributária para quem precisar de um sistema para fazer essas projeções de forma automática. Testem o nosso sistema, entrem em contato, né? É o simulador oficial da reforma tributária, uma das únicas soluções que oferecem uma infinidade de cálculos com facilidade de input. Os profissionais podem colocar as informações através de XML, SPED, relatório gerencial, pode simular uma nota como 1 milhão de notas, notas de produto, notas de serviço. Então, fique à vontade de testar, de agendar uma demonstração gratuita do nosso simulador. A gente vai ter o maior prazer em poder falar com vocês. Bom, agradeço a audiência de todos. Para quem não é inscrito no canal, se inscrevam no canal e não percam nenhum vídeo. A partir de agora, a gente vai movimentar muito o canal, principalmente com a reforma tributária. E para vocês não perderem, acompanhe a gente nas redes sociais. Todos os dados estão aqui nos detalhes do canal. A gente solta muito conteúdo, não só sobre reforma tributária, como o mundo tributário em geral. E é isso. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço.